Tudo bom, gente? Hoje a nossa live, sermos um, a arte de ser um. Vai dizer que não é uma arte, né, amor? Nossa, exige, olha, um aprendizado muito grande, não é? Principalmente assim, quando a gente sente que as coisas não estão funcionando do jeito que a gente esperava. Ou do jeito que a gente estava quando namorava, talvez, né, Jaque? Eu acho que é. Horas e horas no telefone conversando, até altas horas da noite, pagando altas contas de telefone naquele tempo. Olha, eu me lembro de uma noite do mês que veio uma conta de 500. Eu não lembro, eu sei que era um valor assim, era absurdo, era o valor do salário do mês. Que a gente gastava literalmente só ligando e conversando até madrugada, eu e a Jaque. Exato. Naqueles tempos não tinha atritos, né? Era muito fácil de lidar com as questões do dia a dia. Principalmente porque não vivia junto também, né? Claro, pensa comigo, era só no horário bom. Era só coisa boa. Quando queria se ver, né? Nossa. Que era toda hora. Como é que pode, né? Mas daí a gente casa. E o que acontece? A vida juntos começa a mostrar alguns atritos. Todo mundo sabe disso, né? Então, o propósito desse mês, a gente quer abordar com vocês alguns pontos. Na verdade, o tema desse mês é... A arte de ser um. A arte Essa de é a ser nossa um. série. E hoje, o tema que a gente vai estar tratando é certo ou errado. Certo ou errado. Quantos de Será vocês quem gostam vai de tá estar certo? Eu tô certo. Claro. Todo mundo. Outro dia eu vi alguém falar o seguinte: a maior necessidade da pessoa, do homem, né, depois de casado, passa um monte de coisa na cabeça, né? A gente pensa assim, a maior necessidade do homem depois de casado é ter relacionamento sexual. Esse aqui é um grupo de mulheres, amor. Desculpa. Então, Não, pra homens e pra mulheres. Não é não. Eu tô É pra casados. Desculpa, vai. Enfim. É só pra te me deixou envergonhado agora. Mas essa pessoa disse o seguinte: a maior necessidade do casado, depois de se casar, é estar certo. É ter o gosto de dizer assim, viu? Eu tava certo. Eu te disse. Eu te disse, viu só? Eu te falei. Ou às vezes é só pensar, né? Não é nem falar. É. É só pensar. Graças a Deus, eu tava certa dessa vez. Olha, uma das coisas que me deixa muito indignado é quando eu falo um monte de coisa pra Jaque, eu digo, olha amor, é assim, 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 funciona assim, assado. Olha, se a gente for por aqui, a gente vai chegar lá. Aí ela não dá nem ouvidos pra mim. Aí depois, no outro dia, ela vem e diz o seguinte, amor, tu nem sabe o que eu vi hoje. Tu não sabe o que falaram pra mim. E exatamente aquilo que eu tinha dito. Mas foi o que eu falei. Poxa. É verdade. Isso é bem comum. O meu pensamento, eu sempre explico para o Marcelo o seguinte. Eu tenho um pensamento bem seletivo. Onde aquilo que eu não sei, é automático. Aquilo que eu preciso para a sobrevivência, eu vou guardar a informação. Vou mesmo. Tu pode me perguntar, sei exatamente. Isso é o que eu falo para ele, sobrevivência, mas na verdade é aquilo que para mim é importante. Agora, aquelas coisas que eu acho que não são, que são triviais ou não têm a importância que eu julgo, eu não consigo guardar. Não, eu não guardo. E às vezes o que acontece, amor, é que para ti é bem importante aquela informação, para mim não é. E aí tu vem e tu fala, lembra que eu te falei? E aí eu disse, Como pode? Às vezes eu dou a solução de um problema tão complexo e eu mostro pra Jaque é muito simples. Se fizer assim, assim, assado. E ela, nem ouvidos. Depois ela ouve alguém dizer e ela diz, amor, nem sabe o que eu aprendi, nem sabe o que eu ouvi o fulano me dizer. Mas era o que eu tava tentando falar o tempo todo. Mas enfim, o ponto desses nossos encontros é a arte de ser um. E pra começar, é preciso dizer o seguinte, Jaque. Que muitas vezes tem coisas do nosso relacionamento que funcionam como uma linha divisória, que impedem essa unidade, esse relacionamento, para que a gente possa crescer mutuamente, em confiança mútua, em amor mútuo, em apreciação mútua. Né? E a gente podia abordar vários fatores, mas eu acho que o propósito, que eu e a Jaque temos conversado, desses nossos encontros, é fornecer para vocês chaves que têm ajudado a gente, têm nos auxiliado. Chaves que vão abrir, de certa forma, essas portas que têm funcionado como o limite ou o distanciamento no relacionamento a dois.
né? E antes de começar, amor, dizer que de forma nenhuma a gente é o casal exemplar. Não é? Eu achava que era pra dizer que era. Ou que a gente sabe tudo, que a gente tá aqui só compartilhando porque a gente já dominou tudo. Eu acho que bem ao contrário, eu acho que isso nos prova, nos testa, nos faz ser ainda melhor e compartilhar algumas chaves que a gente encontrou e que, assim, ó, de todos os casais que poderiam dar errado, talvez eu e o Marcelo seríamos um dos que mais. Porque a gente é o... Eu não sei se mais, né, Jaque? Mas a gente tinha muitos fatores. A Jaque veio de uma cultura completamente diferente da minha. A casa dela ensinava uma coisa completamente, ou muito diferente da minha. Quase que dois extremos opostos, né? Então, colocar esses dois extremos opostos é um grande desafio. E é um desafio que eu e a Jaque pudemos trilhar. E eu posso dizer o seguinte, a Jaque falou a verdade, a gente não tem um casamento perfeito. A gente continua aprendendo, a gente continua muitas vezes se colocando numa posição de poder receber de outras pessoas, de buscar conhecimento, de buscar ferramentas. Isso tem nos auxiliado muito. Então o propósito é sim fornecer para vocês chaves, coisas que nós temos aplicado na nossa vida e que nós vemos que tem um bom funcionamento. Então, de novo, o título da mensagem de hoje é... Certo ou errado. Essa é a chave. Se você estiver assistindo junto, só coloca ali, certo ou errado. Ai, amor, tu já tá todo entendido. Olha só, dá um pouquinho de... Minha primeira live, gente. Come on. Um pouquinho de amor, diz assim, vai, Celo, vai lá. Eu preciso. Minha linguagem de amor é receber palavras de afirmação e encorajamento, tá? Então, aí, vamos lá, gente. Eu quero ver. Mas enfim, a gente tá falando sobre linhas que distanciam, né? Imagina que essa aqui é a linha no casamento que está distanciando dois. O ponto é, todos nós viemos de uma cultura diferente. E quando se coloca pessoas de culturas diferentes, que têm uma mentalidade, uma forma de processar as informações, uma forma de ver o mundo, porque assim a gente foi criado, não é? Tantos conceitos familiares a gente traz junto pro casamento. A nossa cultura, em todos os sentidos, né? É. Então, eu me lembro, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu falando quando a gente começou a passar pelo treinamento, então, falsos conceitos. Lembra aquele exemplo da mulher que cortava as pernas do frango? Todo Natal ela cortava as pernas do frango e aquilo foi uma cultura que foi passando de mãe para filha. Então, um dia foram perguntar para a avó, vó, por que a senhora corta as pernas do frango? Ah, é porque o meu forno era muito pequeno. Então eu tinha que cortar as pernas do frango. O ponto é, aquela pessoa trouxe essa cultura, né? De certa forma ela aprendeu aquilo que ela viveu em casa. E aquilo era o certo. E aquilo era o certo para ela. Era a forma como ela viu, a forma como cresceu. Não importava que o forno dela era grande e cabia a galinha inteira. Tinha que cortar. Claro que isso foi motivo de muito conflito no relacionamento dela com filhos, marido, que viam as coisas por uma outra perspectiva. Entendia? Não precisa cortar as pernas do frango. A melhor parte, por favor, sarra o frango. Mas o ponto é, a gente vem com certas marcas, certos padrões de pensamento, né? A forma como a gente cresceu, a forma como a gente aprendeu. Nossa própria personalidade, coisas que para nós também é importante. Influencia muito. Coisas que para nós ou para outra pessoa é a forma como ela se comunica. Então é o seguinte, aqui vocês estão vendo uma folha de papel normal. Talvez vocês já viram essa como é que eu chamo isso? Essa representação, esse exemplo, ok. Se eu for pedir para a Jaque dobrar essa folha de papel ao meio, como é que vocês acham que ela vai dobrar? Eu tenho que ser muito esperta, né? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente faz essa brincadeira aqui quando a gente está ministrando para casais. Dinâmica, já. Essa dinâmica, obrigado aí a colocar aqui. Certo ou errado? Tua irmã, dinâmica. Tua irmã. Foi minha... Aí, Gegé! Ótimo! Super incentivadora nossa. Que coisa boa. Às vezes falta palavras, o pessoal dá uma ajuda aí. Então é o seguinte, a gente faz essa brincadeira aqui e pra... Como é que eu falo quando a gente quer fazer com que a pessoa faça do nosso jeito? Qual é a palavra? Pra pessoa fazer do nosso jeito? Mas tem uma palavra, né? Como é que é? Então, assim, pra dar um incentivo pra pessoa dobrar do jeito que a gente quer que a gente dobra, a gente faz o quê? A gente deixa a marquinha no papel. Então a gente dá a folha de papel pra pessoa, por exemplo, com a marca assim, e a pessoa vai dobrar o papel assim. O ponto é, pra esposa, a gente dá a marquinha assim, e pro marido a gente dá a marquinha assim.
Então, para lidar com a primeira questão de conflito é quem é que tá certo nessa história? Quem dobrou o papel assim ou quem dobrou o papel assim? E quem é que é culpado? Né? É tão interessante, porque esse exemplo do papel, quem tá certo e quem tá errado em dobrar o papel? Eles dobraram o papel de uma forma diferente, mas os dois dobraram ao meio. Dobraram ao meio. Essa é a verdade. E existem tantas situações, né, que a gente... Deixa eu falar para vocês. Um dos pontos de conflito entre eu e a Jaque é como colocar o rolo de papel higiênico do lado certo. A Jaque diz que é de um lado. Não, eu tenho o lado certo, com certeza. E para mim é do outro. Quer saber o quê? Para mim pouco importa. Desde que o rolo de papel, o papel higiênico faça o trabalho dele, tá bem, não é? Então eu já perdi aquela batalha. Eu disse, tá bom, vamos fazer do teu jeito, Jaque, não tem problema. Isso não vai estragar o resultado. E esse é o ponto. Sabe, muitas vezes a gente está implicando com coisas pequenas, tentando simplesmente manter aquela cabeça dura com coisas que não vão alterar o resultado. Mas o interessante é que assim, ó, muitos de vocês já escutaram isso, não é novidade. Ai, não é só do teu jeito. Exatamente. É do jeito do outro também. Tu também tem que ouvir. Sabe o que mais funciona para nós? Porque isso não funciona, né? Porque a gente tem o nosso jeito. Uma das coisas que começou a funcionar para mim e para o Marcelo, e esse certo ou errado, ele tem mais a ver em como eu vou me comunicar do que estar certa ou errada. De novo, gente, é uma chave, é uma ferramenta que vai abrir portas para que vocês possam ter unidade. E unidade, ela também funciona no casamento como comunicação. Então, uma das formas de eu poder expressar algo que eu estou processando, a forma como... A minha perspectiva, quando a Jaque faz algo e aquilo, de certa forma, ou me acusa, ou me deixa me sentindo, talvez, injustiçado, ou que ela não me respeitou, ou que ela não me valorizou da forma como eu esperava que ela deveria ter feito, então é eu poder manifestar isso sem de forma que ela se sinta acusada por mim, sem de forma que ela se sinta que eu estou abrindo, estou em guerra com ela, eu estou dizendo, olha, o meu jeito, a minha perspectiva é a certa e tu tá errada. Porque normalmente é assim que a gente faz, né? Se por acaso principalmente quando a gente está se sentindo assim, né, gente? A gente fez de uma forma e aí, de repente, quando o cônjuge vai conversar contigo, tu entende que ele tá falando que aquela forma não é a correta ou que tu deveria fazer diferente. Uma das coisas que eu e Marcelo praticamos já há alguns anos e é incrível. Primeira coisa que eu faço, ou Marcelo, depois de uma situação mais conflituosa, né? Ou Marcelo vem ou eu digo, amor, certo ou errado? Ou seja, já baixei todas as minhas armas. Eu já não tô dizendo, tu fez isso, tu falou assim, o que tu fez não tá certo. Eu vou dar um exemplo, tá? Que isso acontecia muito no passado e eu ouço muitas mulheres. Por exemplo, vocês saem, aí vocês estão numa conversa com amigos ou alguma coisa, e aí o cônjuge fala algo que tu acha que é desrespeitoso pra ti. Talvez ele conta uma história íntima de vocês, eu não tô dizendo sexual, eu tô dizendo íntima da casa de vocês. Ai, a Jaque, ela não arruma tal coisa. Ai, a Jaque é desorganizada. Ai, o Marcelo é assim, ele sempre esquece tal coisa. Sabe quando a gente fala algo que é na brincadeira, não tem um objetivo necessariamente de machucar o outro. De agredir. Uhum. Mas aquela outra pessoa se sentiu desrespeitada. Ela sentiu que acabou, se ela é mais tímida, toda a conversa foi ao redor daquilo. E aquilo, né, deixou ela. Normalmente, como o casal responde, tá? Vão pra casa, brabo. O que é isso, né? Brabo, de bico. É. Um não entende, né? Quem falou não entende por que o outro tá tão brabo, tão preocupado, tão estranho. E assim, ó, a gente não aprendeu a se comunicar, né? Nós, adultos. Normalmente a gente faz bocas e caras. A gente faz cara feia. Quando não bate uma porta, né? Bate porta, tratamento do silêncio. Eu já fiz isso, tá, gente? Eu já bati muita porta aí. Não sou um cara muito agressivo, explosivo, mas eu gosto de deixar uma mensagem de uma forma bem passiva. Olha, aquilo que tu fez não tá certo. Eu não gostei. Eu não vou brigar contigo, não vou discutir, mas escuta essa porta batendo aqui. Pá. Ou aquele tratamento de silêncio, né? Eu não vou falar contigo. Faz de conta que não escuta. Ou liga a TV. Sabe, em momentos assim que não é. Então, olha só. Todo mundo tá mandando a sua mensagem.
Agora, eu e o Marcelo, então começamos a fazer o seguinte, ao invés disso, isso exige vulnerabilidade. É o seguinte, amor, certo ou errado, aquela hora quando tu diz que eu deixei a louça na pia, ou que é normal eu deixar a louça na pia, ou que a Jaque também não faz assim, ou a Jaque faz assado, sabe como é que eu me senti? Eu me senti exposta. Eu senti que tu não me cuidou, tu não me protegeu, tu me expôs na frente das pessoas. São pessoas que eu não conheço, são pessoas que talvez... Esse talvez é o meu problema. Mas eu não me senti cuidada por ti. Vocês viram que a Jaque falou aqui agora? Ela começou certo ou errado. A situação aconteceu assim e foi assim que eu me senti. E talvez seja o meu problema. Isso, ela colocou todas as armas, ela não vem para uma guerra contra mim, dizia, olha, tu me machucou e agora eu tô aqui para fazer justiça contigo, né? Não era a intenção dela. A intenção dela era acertar as coisas de uma maneira bastante, como ela mesma falou, vulnerável. Eu diria bastante humilde, porque muitas vezes numa questão que envolve um senso de injustiça, a gente quer guardar com unhas e dentes, né? Que eu tô certo e justiça precisa ser feita para que as coisas possam mudar. Só que, gente, quantas vezes a gente tentou mudar as coisas já na base de unhas e dentes, à base de briga? Qual é o resultado de brigas? É só divisão. Não há unidade. Então eu acho que essa é uma ferramenta que tem nos servido muito e está no nosso coração esse desejo de poder compartilhar com vocês, essa chave. E normalmente, depois que acontece isso, eu digo, ou o Marcelo diz para mim, normalmente o Marcelo vai responder para mim. O que tu vai responder depois que eu disse isso? Já que a minha intenção nunca foi essa. Então tu me perdoa se eu contribuir para que tu se sentisse assim. Porque eu nunca quis que tu viesse sentir assim. Porque isso é sincero. No meu coração, eu faço de tudo para poder fazer com que a Jaque se sinta amada, se sinta honrada, apreciada, respeitada, incentivada, que eu possa ser sempre o maior, a maior pessoa dando suporte para ela ao lado dela. Né? Acho que isso é o propósito do casamento, não é? Para que os dois possam ministrar amor um ao outro e poder ser a própria representação do amor de Deus um para com o outro, né? Isso é família, né? Se a gente for olhar os evangelhos, se a gente for olhar as cartas de Paulo, a gente vai ver isso. O casamento é uma pequena representação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então eu acho que o homem, né, dando amor, a mulher dando respeito, né? Ali fazendo referência então Efésios 5. Não vou querer fazer muita parte teológica aqui hoje, não é esse o propósito. A Jaque, ela disse que eu sou muito boring quando eu começo a falar de Bíblia e tal. Mas enfim, o ponto é, gente... Você se sentiu desrespeitado por mim? Certo ou errado, Jaque? Olha, quando tu fez aquilo, eu me senti assim, olha, tudo que eu falo, ela... Desculpa, não queria que tu se sentisse assim. Só uma demonstração. E normalmente o Marcelo vai vir e vai dizer, Jaque, na verdade, nada disso que tu tá falando, desculpa se tu te sentiu. Olha só, ele pede desculpa pela forma como eu me senti, né? Na verdade, não é, olha, Jaque, desculpa, não, tu entendeu errado. Ele não joga pra mim. Mas tu entendeu errado. O problema é nada teu. Nada a ver. Boa essa, Jaque, Nossa, é verdade. Nada a ver, como tu é louca, que absurdo. Que bobeira, né? Isso, quando a gente fala assim, a gente tá se defendendo. Não só se defendendo, defendendo-se e atacando ao mesmo tempo. Exato, tu é o problema. Por isso que muitas vezes os parceiros, os cônjuges, não se sentem à vontade de falar assim. Porque é quase como eu colocar na tua mão algo que tu vai jogar contra mim. Uau. Então eu poder dizer, foi assim que eu me senti. Olha a vulnerabilidade, eu tô colocando... Porque, gente, sabe por que a gente não se comunica? Porque a gente não quer ser exposto. E aí nós estamos vivendo casamentos superficiais, onde nem nós sabemos como a gente se sente, a gente só reage. Né? Aí eu tô braba, aí eu não sei por que tudo já me irrita. Tudo já me irrita, a respiração dele me irrita. Entende? Chegou nesse ponto porque essa comunicação tá nula ou pouca. E daqui a pouco tu até diz, já graças a Deus a gente tem uma comunicação maravilhosa. Uma comunicação maravilhosa, ela não é, vamos se comunicar como é que foi teu dia, como é que foi o meu dia, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai limpar a casa, como é que a gente vai comer. A gente se comunica. Quando eu falo comunicação, eu digo disso.
Marcelo, sabe como é que eu me senti? Eu me senti dessa forma. Eu não tô dizendo que tu fez porque tu quis, mas é assim que eu me senti. Agora, acho que é mais fácil para as mulheres ter essa posição, né, de se colocar de maneira vulnerável pela sensibilidade das mulheres. Mas é um grande desafio para homens, né, Jaque? Poder se colocar de uma maneira vulnerável e dizer, olha, Jaque, é verdade, sabe uma coisa? Quando tu falou aquilo, aquelas coisas, sabe que aquilo não desceu bem para mim. Certo ou errado, aquilo me fez me sentir assim. Outra coisa que eu queria falar é no campo das emoções não existe certo ou errado. Vocês sabiam que não existe um sentimento ser certo ou errado? Sentimento é o que é. Cabe a nós dominar eles, né? Não deixar a gente ser dominado pelos nossos sentimentos. Mas reconhecer. Quando eu consigo colocar para o Marcelo e dizer foi assim que eu me senti, sabe o que eu tô fazendo? Eu não tô deixando isso borbulhar dentro, entende? Isso acaba afetando a minha saúde, a minha forma de ser mãe, a minha forma de me relacionar com o Marcelo, a minha expectativa sobre o casamento, sabe? Vai só cozinhando. Então esse certo ou errado, essa chave, uau, eu não consigo imaginar a nossa vida sem isso agora, porque semanalmente nós usamos isso. Jaque, sabe quando tu falou pra mim sobre o lixo que eu botei, sabe, coisinha simples, que às vezes, e também tem muito da personalidade, às vezes é muito mais difícil pro homem, mas tem muitas mulheres que têm dificuldade. O ponto que eu queria fazer é que é um exercício. Exato. Que se tu não der passos em direção a começar a exercitar, isso nunca vai se tornar uma realidade. Exato. E quanto mais a gente exercitar, mais intencional for, mais natural isso vai ficando, não é? Então, o ponto é, eu e a Jaque, a gente só usa o certo ou errado hoje, que a gente já fez tanto uso do certo ou errado, quando realmente, assim, olha, passou um bom tempo, assim, que não aconteceu nenhum atrito e a coisa está um pouco delicada, então a gente vai pro certo ou errado de novo. Dizendo, olha, certo ou errado, olha, Jaque, eu não tô aqui contra ti, nós dois estamos jogando juntos nesse mesmo time, eu só quero te dizer como é que eu me senti, como eu processo essa informação quando tu fez isso, aquilo lá, ou quando tu falou aquele outro de mim diante das pessoas. Então, eu acho o seguinte, eu acho que com o passar do tempo, a gente já tem uma comunicação tão clara que a gente não tem mais feito o uso do certo ou errado assim com tanta constância. A gente simplesmente tem uma liberdade de expor. A gente não precisa mais começar com isso, porque esse certo ou errado, ele no início é como quem diz assim, ó, eu não tô aqui pra acusar. É levantar as mãos, né? Não tô aqui pra fazer guerra. Me rendi. Uma pessoa escreveu ali ser humilde, exatamente. Tô aqui me rendendo, né? Eu me lembrei de uma coisa agora. De ser uma barata? Uma vez alguém disse pra nós um conselho. Gente, em barata morta ninguém bate. Não fica fazendo atrito, não fica fazendo briga, né? Te faz de morto, né? Barata morta ninguém bate. Mas sabe que é verdade? É verdade, gente. Olha, o Marcelo é tão esperto. Às vezes ele vem assim como quem bem, sabe? Onde eu penso assim, mas meu Deus, não tem nem como bater isso aqui. Tá me chamando de fazido agora, Não é fazido. Eu tô brincando. É esperto, tu se sentiu assim? Não, certo ou errado. Mas é uma coisa tão interessante, porque é assim que a gente se conversa mesmo, né? Tipo assim, mas então tu te sentiu assim? Eu te fiz te sentir assim mesmo? Não me perdoa, não tem nada a ver, eu não queria que tu se sentisse assim. E aí eu consigo notar mais, porque eu preciso levar vocês para 13 anos atrás. Não. Quando a gente casou. 14 agora, já. 14 em outubro, 14 anos de casado. Outubro, a gente tá em outubro. 14, dia 28 de outubro. Olha só. A gente vai terminar as lives com o nosso aniversário de casamento. Vai finalizar as lives do casamento. Bom, há 13, 14 anos atrás, então, eu me lembro, eu tenho uma lembrança. Uma lembrança. Uma lembrança. Bom. Onde tu, um dia, amor, tu me diz assim, já que tu pega um copo de água pra mim. E aí o que eu pensei, tá? A linguagem de amor do Marcelo é atos de serviço. Nem sabia o que era isso naquela época, né? Não que não fui ensinada, né? Não que eu não tivesse sido ensinada, eu sabia a teoria. Na teoria, na prática? Na teoria eu sabia. Ok. O que eu pensei?
Mas, meu Deus, é a mesma distância que a minha. Se tu quer uma água, tu levanta e tu pega. Meu Deus, que dificuldade. Aquilo, como é que tu te sentia com aquilo, amor? Eu sentia que tu não tava me valorizando, tava me amando. Se eu pedir um favor pra ti, por que não fazer? Né? E na minha cabeça era quase Eu não que sei, assim. hoje eu penso, isso é ridículo. Mas enfim, hoje de manhã eu tava lembrando, agora tu falou isso. Hoje de manhã a gente tava tomando café, sentados à mesa, eu falei pra ti, amor, eu quero mais um café. Ela prontamente se levantou, foi lá e serviu um café pra mim. E depois eu fiquei pensando, mas por que eu pedi pra ela? Mas são coisas simples, mas que isso é nossa cultura, tá? A gente não tá falando que isso aqui é regra pra vocês. Mas é uma coisa que funciona tão bem pra nós, já que não se importa de às vezes ceder um pouco para que ela venha corresponder a minhas linguagens de amor, né? Da mesma forma eu entendo que muitas vezes eu não faço aquilo que eu quero fazer ou da forma como eu gostaria de fazer, mas eu acabo me ajustando para que a Jaque possa se sentir um pouco mais amada por mim, que ela possa se sentir que hoje eu valorizei ela, que hoje eu estava ali por ela, que hoje nós jogamos juntos nesse mesmo time. Então, eu acho que poder, essa comunicação desnuda, sabe? Onde eu consigo dizer exatamente. Isso, como o Marcelo disse, é um exercício, porque nem sempre... Amor, olha o que mais acontece. Às vezes tu tá braba, eu tô braba, ou tu tá brabo, a gente nem sabe por quê. Lá no passado. Nem sei por que eu tô brabo. Aí quando eu me dou conta, é porque tu não me ajudou numa coisa que eu esperava que tu me ajudava. É porque tu não respondeu quando eu chamei. É porque eu já te pedia 10.000 vezes que tu consertasse aquele negócio que tu não consertou. Eu nem sei por que eu tô braba, por que eu tô reagindo, por que eu tô dando tratamento de silêncio, etc. Entende como às vezes tem Braba já quer dizer, tipo assim, emburrada, aquela cara feia, assim, sabe? Perdeu o dia, meu dia tá nojento e nada me agrada. Já, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Será que tu pode falar certo ou errado, por favor? Daí às vezes a gente não sabe. E eu noto, amor, que no início, antes do certo e errado, ou no início do certo e errado, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque nem eu sabia. Tu chegava pra mim e disse assim, amor, o que tá acontecendo? Eu não sabia, eu só sei que eu tava braba. E não era TPM. Não era. Eu só sei que eu tô braba, não gostei. É. E aí eu tinha que parar, começar a analisar, pensar novamente por que eu tô braba. E aí poder dizer, sabe o que, amor? Eu acho que é por causa disso. Né? Não sei, eu me lembro disso. Sim, houveram vários momentos assim. Verdade. Inclusive eu também. Eu lembro que muitas vezes eu passava, às vezes, dias com cara feia. Lembra, Jaque? Não, meu Deus. Era... Aonde... Na verdade, era um pouco mais ativo, né? Eu sabia os motivos, mas eu não estava tão disposto assim a consertar rápido, lembra? Pode ser. Mas isso é porque a gente quer se proteger, né, amor? Nós ainda não temos uma confiança que a outra pessoa tem a melhor das intenções dela por nós. Então a gente não consegue ser nu, estar nu. Não fisicamente, né? Mas estar nu é muitas vezes permitir que a outra pessoa conheça quem nós realmente somos, aquilo que se passa aqui dentro, aquilo que se passa aqui dentro. Por isso, certo ou errado, é assim que eu tô me sentindo, é assim que eu tô me vendo agora, é assim que eu tô vendo essa situação, é assim que eu tô vendo isso tudo. Eu não tô aqui para fazer guerra, eu tô aqui para jogar junto contigo nesse mesmo time. Porque nós queremos ser um. Alguém tá pedindo ajuda aí para conselho porque quer casar. Qual o melhor conselho que eu poderia dar para quem quer casar é observa como é que funcionam os conflitos agora no namoro. Como é que vocês resolvem? Porque dá uma olhada. Quando tu tá namorando, o conflito fica difícil, cada um vai para sua casa, né? Cada um sai, não se vê, ficam sem se falar 2, 3 dias, aí fica com saudade, a poeira baixa, e aí conversam de novo, se perdoam, tudo lindo, beijinhos. Agora, quando tu mora com a pessoa, dorme com a pessoa, emburrada, e no outro dia tem que resolver ou nem dar chance para dormir dessa forma, é difícil. Então tentar agora, no momento do namoro, é o momento de testar essas coisas, resolver essas coisas, ser intencional e não deixar passar, porque assim, ó, só
intensifica no casamento. Lembro uma vez alguém falou o seguinte, que se tu quer a pessoa ideal para ti, em primeiro lugar, tu deve se tornar a pessoa ideal para ti, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tenta externar aquilo que vai se resumir a nossa busca, enquanto a gente perde o foco principal, aquilo que é fundamental, aquilo que é o início de tudo. Porque acho que todos os processos que Deus tem para a nossa vida, todas as bênçãos, promessas e o desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, não funciona de fora para dentro, não vem de fatores externos para te fazer uma pessoa feliz. Eu acho que tudo inicia conosco, entendendo quem nós somos no Senhor em primeiro lugar, entendendo o Pai bom que a gente tem, poder estar envolvidos nessa atmosfera de amor, poder se permitir, se conhecer, ser transformado cada vez mais por Deus, né? Eu acho que se essa for a primeira busca, sabe, todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se é um homem buscando a pessoa ideal, a mulher ideal, então que esse homem venha se tornar o homem segundo o coração de Deus, sabe? Para que essa mulher possa um dia olhar para o marido que vai vir a ser e poder dizer assim, nossa, eu sou abençoada, eu casei com um homem que é uma representação de Deus para mim. Eu acho que enquanto a gente buscar, em primeiro lugar, trabalhar com aquelas coisas que são internas, tudo o que é externo vai vir como uma consequência. Eu acho que esse é o fundamento de tudo, não é, Jaque? Com Se a gente parar para pensar. Com certeza. Mas, sim, é válido sempre observar como é que a pessoa reage às situações, como é que tu reage. E acho que já chovemos no molhado quanto ao ponto de que, sabe, o namoro é tudo muito lindo, né? É um conto de fadas, a gente tá apaixonados. Mas quando se casa e a realidade pega, essa paixão, muitas vezes, ela esfria. Eu nunca esfriei, né, Jaque? Não, sempre apaixonado. Eu me esforço, gente. Eu me esforço. Todo dia eu digo pra mim, eu quero ser um homem apaixonado. Eu quero poder ser uma representação de amor pra minha esposa. Eu quero poder ser um marido segundo aquilo que Deus já me criou pra ser. Sabe? Isso não é uma coisa que eu fui vítima e eu passei. Um dia eu me acordei e eu vi que, nossa, isso realmente tem sido uma realidade na minha vida. Não, essa tem sido uma busca constante. Então, acho que se eu puder deixar um conselho, principalmente para os homens, eu tô falando para homens, tá, Jaque? Minha audiência é mulheres, mas tem alguns homens aí. Tem homens ali, ó, tô vendo ali, ó. Alguns ali. Então é o seguinte, gente. Busque você se tornar a pessoa ideal para encontrar a pessoa que Deus tem que vai ser ideal para ti, né? É trabalho duro, né, gente? Agora, nada mais incrível do que ter uma parceria e terminando falando para vocês dessa ferramenta, né? Onde a gente tá falando sobre certo e errado, né? A gente foi tão longe, falando sobre tantas coisas boas, né? Enfim. Mas eu acho que é isso, né? Falar um pouquinho sobre esse certo e errado, dar essa ferramenta para que tu possa estar testando ela, treinando, praticando, porque assim como a gente disse, né, amor, ela não é tão fácil e tão simples. Exige. E se tu perder um pedaço dessa live, volta, que a gente explica. Vale a pena. Direitinho. Então tá, vamos lá. Faz assim, ó. Eu abraço o certo ou errado pra mim. E vou fazer uso disso. Quem quiser, coloca amém ali. Conhecer o próximo facilita o certo ou errado. É verdade. É verdade. Muitas vezes facilita. Ok. Um beijo pra vocês. Prazer enorme estar aqui com vocês, hein? Obrigado por me convidar, amor, pra fazer parte dessas lives. Com certeza. Beijo pra todos. Terças-feiras, às 10 da noite, estamos aqui todo o mês. Um beijo pra vocês. Todo mês de outubro. Todo mês de outubro. Tchau. Tchau, tchau.